You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this, but I have seen all this before. E aí vão dizer para você, uau, ele tem uma pronúncia suave, elegante, perfeita de inglês. E aí profundamente você vai dizer, uau, se soubesse que eu obtive isso através das músicas. O que acontece se você saber cantar 100 músicas em inglês? Primeiro vamos falar das vantagens de você aprender inglês com a música. E uma das primeiras vantagens de aprender inglês com músicas é encontrar um padrão de frases feitas e perfeitas. Como assim um padrão de frases feitas e perfeitas? Por exemplo, uma frase como You won't ever be alone. You won't ever be alone. Ou uma frase como I love you more than yesterday. I love you more than yesterday. É verdade que sim, você pode não saber algumas palavras dentro dessas frases que você vai encontrar nas músicas, mas uma das coisas mais importantes é que frases como estas aqui, por você ter visto, elas fazem você cada vez mais confiante a cada vez que você querer usar uma frase como esta ou quando você quiser falar, porque não só você sabe as palavras, mas também você já viu essas frases serem usadas dentro de uma música. E a segunda vantagem é o levantamento de novo vocabulário. Músicas são feitas de palavras e o conjunto dessas palavras formam um padrão de frases feitas e perfeitas. E você sabia que dependendo do estilo de músicas que você vai desfrutar, se for uma música de gêneros lentos, tal como pop, R&B, jazz, esse estilo de músicas contém em média cerca de 200 palavras. Cerca de 200 palavras, o que significa que se for acima da média, podem até ultrapassar 200 palavras. Um exemplo concreto é que na música de Sam Smith, Too Good at Goodbyes, essa música contém cerca de 326 palavras. Mas nesta música, assim como na maior parte das músicas, cerca de 40% de palavras foram repetidas, o que nos leva de novo à nossa média, né? Que são cerca de 200 palavras usadas nessa música. E será que esse não é um motivo suficiente para você começar a aprender inglês com músicas imediatamente? E se for uma música de rap, esse estilo de músicas contém em média cerca de 400 a 500 palavras, o que significa que se ultrapassarmos a média, até podem chegar 1000 ou mais palavras. Um exemplo concreto é a música de Eminem, intitulada Rap God. Essa música tem 1560 palavras. 1560 palavras. E se você acha que eu estou inventando isso, eu fiz minha própria pesquisa. Será que essa não é a forma perfeita de você explorar novo vocabulário? Cerca de 200 a 1000 palavras agrupadas numa música que contém cerca de 2 minutos a 5 minutos. Talvez aí você venha com uma justificativa, dizer que não, é que o inglês usado nas músicas é informal, não sei o que, mas será que você sabia que a maior parte dos nativos, eles ignoram cerca de 30% das regras da gramática que nós aprendemos quando eles falam inglês, mesmo aqueles que estão lá nos escritórios, eles ignoram cerca de 30% das regras da gramática que a gente aprende. Então, e a terceira razão é por causa da pronúncia. Muitas das vezes você como estudante, você aprende muito vocabulário, mas que você muitas das vezes não sabe como pronunciar ou está incerto de como pronunciar, porque talvez você aprendeu este vocabulário num texto, ou seja, num livro, ou seja, num dicionário com uma tradução de português para inglês ou inglês para português, mas sem pegar a pronúncia exata. Mas se for dentro de uma música, aí eu acho que as chances de você pegar a pronúncia exata são maiores. São maiores por quê? Porque na música canta-se. E quando canta-se usam-se as palavras. E nas palavras as pessoas elas têm que pronunciar assim como elas são pronunciadas. Por exemplo, na música de Wiz Khalifa, num trecho como esse onde ele diz So don't let me down. You made those promises, don't take them back now. Depois de eu ter ouvido isso, não tem como eu pronunciar a palavra promises, promises. Não tem como pronunciar essa palavra promises, porque eu já ouvi nesta música como ela se pronuncia.
e ela pronuncia-se promises. Aí, como eu disse, estou mais confiante porque eu já vi a palavra ser pronunciada numa música. E aí vão dizer para você, uau, ele tem uma pronúncia suave, elegante, perfeita de inglês. E aí profundamente você vai dizer, uau, se soubesse que eu obtive isso através das músicas. E a outra razão é de aprender inglês com um contexto. Aprender inglês com um contexto. Muitas das vezes você como estudante você pode aprender muito vocabulário, mas que em pouco tempo você acaba esquecendo. Isso pode ser porque você aprendeu este vocabulário na falta de um contexto. Mas se tem alguma coisa que as músicas sempre trazem com elas, é o contexto. Ora elas falam de dinheiro, ora elas falam de mágoas, ora elas falam de amor, tristeza, aventuras, viagens e tudo mais, né? E essa é a forma perfeita de esse vocabulário não escapar facilmente de você. Por exemplo, este é um verso da música de Zayn, intitulada Entertainer, que diz assim: Don't take me for a fool, don't take me for a fool. Vamos supor que você não saiba a palavra fool. Vamos supor que você não sabe o que significa fool. E você aí vai investigar, vai pesquisar até saber o que significa a palavra fool. E daí você, com o contexto da história da música, onde o Zayn está numa relação com esta mulher e ela trata assim ele como se fosse um estúpido, né? E ele aí está dizendo, não me considera como se eu fosse um estúpido. Eu estou vendo tudo que você está fazendo. Dessa forma, você quase vai se lembrar, quase sempre que se falar de fool, você vai se lembrar nesse contexto. Porque, uau, aquela música, o contexto é isso. E usaram essa palavra, então, você não esquece facilmente. E uma outra razão, que é a mais importante aqui, é a prática. Repetição é a definição exata de uma prática. A repetição é a definição exata de uma prática. Exemplo, nesta música de Sam Smith, Too Good at Goodbyes, há um trecho que diz assim: You must think that I'm stupid, you must think that I'm a fool, you must think that I'm new to this, but I have seen all this before. Então, se você for a ver nessas três frases aí, há uma repetição aí. You must think that I'm, you must think that I'm, you must think that I'm, com exceção de stupid, a fool e new to this. Mas quase aí há uma repetição por 3 vezes. E você ouvindo isso por várias vezes, você imitando isso por várias vezes, aí você está a praticar. Porque a repetição é a definição exata de prática. Você quer praticar? Então repita escutar isso várias vezes. Repita cantar isso por várias vezes. Repita dizer essas palavras por várias vezes. Aí você está a praticar. E o que exatamente acontece depois de você saber cantar, ou seja, interpretar 100 músicas? Com tudo isso, você tem a oportunidade de praticar a escuta, a pronúncia, a própria gramática, assim como a memorizar o vocabulário. E sem se esquecer que você aprende cada vez mais um novo vocabulário. E este vocabulário é um vocabulário que vem com um contexto. E se você chegar a interpretar 100 músicas em inglês, não há dúvidas que você já tem cerca de 20.000 palavras. E quem não vai falar bem inglês depois de saber 20.000 palavras? Quem não vai falar bem inglês depois de saber 20.000 palavras? Vou deixar que você mesmo responda isso. E antes de eu me esquecer, quanto tempo leva para você poder conseguir fazer isso? Bem, eu não sei quanto tempo exatamente leva, mas pela minha experiência pessoal, vamos dizer que eu subdividi o meu processo em 4 fases. Na primeira fase, eu levava cerca de 3 a 4 semanas, o que significa quase um mês para aprender uma música. Mas na segunda fase, eu já levava cerca de 2 semanas para poder aprender uma música. E na terceira fase eu já levava cerca de 1 semana para poder aprender uma música. E na quarta fase, que é a fase em que eu estou agora,
eu só preciso de um dia para aprender uma música, dependendo do estilo de música, porque se for rap pode levar até 2 ou mesmo 3 dias para eu poder aprender e interpretar toda ela. E chegado até aqui, muito obrigado por assistir, espero que isso seja útil para você, para melhorar o seu inglês, claro, né? E até logo!